Olá, espero encontrá-los muito bem. Bem-vindos novamente à minha casa. Eu estou agora preparando para vocês este material sobre o módulo 2, que envolve responsabilidade social corporativa e também a governança. O meu foco será em governança, não por acaso. É porque é um tema extremamente instigante e é por meio da governança que nós podemos colocar em prática a sustentabilidade e, por sua vez, também a responsabilidade social corporativa. Um tema recente, governança corporativa. Este nome, governança corporativa, compôs o título de um livro somente em 1995. Então, imagine vocês, não é? Em termos de estudos organizacionais, é ontem, né? 1995 é ontem. Mas é lógico que a governança ela já fazia parte das organizações ao longo da trajetória do século XX. Por que eu digo do século XX? Porque nós vamos perceber que foi o fenômeno do agigantamento das corporações que fez com que houvesse, então, todo o repertório, né, e surgimento de boas práticas de governança. Eu vou dar, então, andamento aqui, passando alguns slides, e também deixarei, ao final da minha postagem, na nossa sala de aula, os slides para que vocês possam ter um contato mais próximo com eles. Vamos então ao nosso módulo 2, que é responsabilidade social e governança corporativa. Aqui nós temos inicialmente uma definição de governança corporativa que compõe, eu extraí adaptado deste livro, que é o livro do Rossetti e da Andrade, em que eles trazem, né, a importância da harmonização de interesses e também falam em segregação de papéis e vinculam isso com modelos de gestão e esses modelos de gestão levando em consideração as três dimensões da sustentabilidade. Então veja, não tem como falar de sustentabilidade sem falar de governança e não há como falar de governança sem falar de sustentabilidade. Uma coisa está atrelada com a outra, não é? Essa aqui seria uma estrutura que demonstra a segregação de papéis. Quando nós analisamos essa estrutura, que é preconizada inclusive pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, você percebe que você tem ali no topo os acionistas, não é? Que são os donos do capital, e logo abaixo um conselho de administração. O conselho de administração, então, é um órgão de governança que procurará representar os interesses dos acionistas, dos donos do capital, traçando a estratégia organizacional e monitorando a caixinha que vem abaixo, que é a caixinha dos diretores executivos. Então, os diretores executivos são o CEO, o CFO, o COO, que é o de operações, e assim vai, né? O conselho de administração vai emanar as estratégias que serão colocadas em prática, então por isso a diretoria executiva executa as estratégias emanadas do conselho de administração. Aí você pode me dizer, puxa, então quer dizer que se o Rodrigo me diz que a governança corporativa só veio a compor o título de um livro em 1995, que foi o livro do Monks e do Minow, então é a partir daí que surgiu toda essa configuração de estrutura. Não. Desde 1976, por exemplo, quando nós temos a nossa lei das sociedades por ações, que é a 6.404, nós já tínhamos uma definição de que você, numa estrutura de uma companhia, ou seja, numa empresa de capital aberto, você terá que ter a assembleia de acionistas, você terá que ter o conselho de administração e abaixo deles você tem então a diretoria executiva. Mas você tem algumas outras caixinhas aqui nessa estrutura. Você tem, por exemplo, os órgãos chamados de fiscalização e controle. Você tem ali um comitê de auditoria, e esse comitê de auditoria, ele é desmembrado. Ele é desmembrado numa auditoria interna, comitê de auditoria interna e auditoria externa, né, que é a auditoria independente, onde as organizações podem contratar, por exemplo, uma KPMG, uma Price, uma Deloitte, enfim. E essa caixinha vocês percebem nessa estrutura que eu estou disponibilizando aqui embaixo para vocês os arquivos, né, com esse PPT, esse PowerPoint, ela está vinculada ao conselho de administração. E você tem
na outra ponta, o Conselho Fiscal, que também é um órgão de fiscalização e controle, e veja que o Conselho Fiscal já está atrelado à parte bem de cima ali da estrutura, que é a Assembleia de Acionistas. O Conselho Fiscal pode, para vocês terem uma ideia, solicitar o que se chama de auditoria forense, que é uma auditoria que pode ser contratada para auditar a auditoria que já está estabelecida. Então, pode haver em algum momento uma desconfiança dos conselheiros que compõem o Conselho Fiscal com relação à estrutura que foi formada no Comitê de Auditoria e na sua relação com a auditoria que, em tese, teria que ser independente. Veja que temos, então, todo um emaranhado de fiscalização. Por que será que acontece isso? Porque há uma desconfiança em relação a um negocinho chamado ser humano, não é? E não é por acaso, porque nós tivemos no decorrer do nosso século XX e agora também no século XXI, N casos que demonstram que muitas vezes o executivo toma decisões com base nos seus próprios interesses, relegando a um segundo ou terceiro plano os interesses que seriam os interesses organizacionais e, por sua vez, os interesses dos donos do capital. Vamos em frente. Aqui eu consigo demonstrar o que seria, digamos assim, o alicerce, né, da formação da governança corporativa. Aqui nesta figura você tem o fenômeno do agigantamento das corporações e como que isso afetou as relações de trabalho e a composição da governança. Veja que você tem uma caixinha que fala sobre a diluição do capital de controle. Por que aconteceu isso? Eu gosto de mostrar para dar um bom entendimento, né? Vamos pegar a Ford como exemplo. Olha só isso aqui. A Ford, de 1908 para 1909, conseguia produzir 10 mil unidades daquele seu automóvel. Não sei se aquele era o modelo T, provavelmente sim, ali no início, né? 1908 para 1909. 10 mil unidades. Você pode me dizer, mas Rodrigo, ali está falando que são 10 mil unidades vendidas. Sim, era demanda reprimida. Produziu, vendeu. 8 anos após, já estamos falando de 1916 para 17, essa mesma companhia já conseguia produzir e vender mais de 700 mil unidades. Olha, o que eu vou precisar para sair em 8 anos de uma produção de 10 mil para uma produção de 700 mil veículos? Eu vou precisar ampliar o barracão, vou precisar comprar mais insumos, vou precisar investir em tecnologia, vou precisar investir em pessoas, eu vou ter que contratar muito mais pessoas. Né? Eu vou precisar de grana. Né? No caso da Ford, vai precisar de dólares. O que as companhias americanas tendem a fazer? Recorrer a banco? Não. Fazer um IPO, fazer uma emissão de ações. E aí você passa a ter, já na década de 20, nos Estados Unidos, as organizações com mais de 500 mil acionistas já era comum. Ou seja, há uma dispersão do capital de controle. As empresas passam a ter milhares de donos que são os seus acionistas. Voltando no quadrinho, como eu falei para vocês, também vai precisar contratar muito mais pessoas. E aí acontece que o dono do capital ele não consegue mais gerenciar tanta gente. E acaba tendo que contratar quem? O gestor profissional, o administrador, como você preferir. É quando acontece, então, a diluição não, é quando acontece o divórcio da propriedade do controle. Por quê? Porque o dono do capital ele começa a se tornar passivo ao negócio e ele contrata gestores que os representam na gestão das pessoas que lá estão da organização. Esse movimento começa a gerar o que se chama de assimetria de informações. Porque quem passa a ter as informações no dia a dia, e isso gera poder, não é mais propriamente o dono do capital, e sim o gestor que foi contratado para lá estar. E esses caras começam a tomar decisões. Veja que em 1932, dois carinhas, o Berle e o Means, começaram a desconfiar dessa relação. A desconfiança do Berle e do Means foi no seguinte sentido: será que esses gestores que foram contratados estão tomando decisões realmente no interesse do dono do capital? Veja, esse começa então a ser, digamos assim, o questionamento seminal em termos de artigos, de livros publicados, o do Berle e Means, lá em 1932. Aí no decorrer do século XX,
Nós tivemos outros autores, né, que se debruçaram sobre essa questão, que ficou sendo conhecida como teoria da agência. A teoria da agência ela diz o seguinte: não há um contrato perfeito que atenda 100% os interesses do acionista, que eles chamam de principal nessa teoria, e 100% os interesses do agente. O agente é o gestor. Se ambos resolverem maximizar os seus ganhos, não vai bater, não existirá. Contrato, nesse sentido, seria uma metáfora, né? Não imagine um contrato como algo a ser assinado e lavrado. É a relação mesmo. A relação, ela começa a ter um desalinhamento. Olha que bacana. A teoria da agência, então, ela diz que existe o principal e existe o agente. Principal, o dono do negócio, agente, o gestor contratado. Ora, se não houver, então, esse alinhamento em que 100% dos interesses de ambas as partes venha a ser atendido, o que você vai precisar? Você vai precisar, enquanto dono do capital, a incorrer nos chamados custos de agência. Custo de agência é tudo aquilo que você terá que desembolsar para evitar que o agente comece a tomar decisões contra o seu interesse. Olha que espetáculo, parece um poema, não é isso? Vejamos, comitê de auditoria é um custo de agência, porque o comitê de auditoria, então, se propõe a verificar se as decisões que estão sendo tomadas não estão ferindo o interesse do dono do capital. Conselho de administração, ora, você vai ter ali de 9 a 11 pessoas recebendo, em média, R$ 12.000 mensais, que é o que se paga em média nas companhias brasileiras, né? Mas é claro que há distintas formas de remuneração. A BRF, por exemplo, chegava a pagar em torno de 1.400.000 anuais ali em 2015, 2016 para os seus conselheiros. Então tem que analisar caso a caso. Mas isso é um custo de agência, porque os conselheiros de administração, eles estão na estrutura de governança para monitorar os executivos, procurando então atender os interesses dos donos do capital. Está fazendo sentido para vocês? O custo, por exemplo, de colocar um sistema de ERP, que pode ser aquele SAP, né, para você conseguir monitorar, ter uma visão de todo da organização, também é um custo de agência. E assim vai. São vários os custos de agência. E eles existem justamente para tentar mitigar, porque eliminar será impossível, que o agente esteja tomando decisões egoístas, contrárias aos interesses da organização e, por sua vez, dos donos do capital. Veja, por que eu estou trazendo isso? Gente, é por isso que surgiu a governança corporativa. Vamos a um custo de agência... Não, vamos a um conflito de interesse que claramente, de alguma forma, ampara essa necessária preocupação dos donos do capital em relação aos agentes. Aqui nós temos o caso de Pasadena, e eu estou trazendo aqui uma boa notícia, né? Pasadena, nós nos livramos dessa empresa agora em janeiro de 2019. Essa empresa foi comprada lá em 2006 por este valor que está aqui projetado, né? Aqui está a venda, 562. Nós compramos por 1.249 bilhões e fizemos ainda no decorrer do caminho, nós fizemos várias benfeitorias da ordem de mais de 600 milhões de dólares e vendemos agora por 562 milhões. Baita negócio, hein? Pois é, a Polícia Federal está apontando que há claras evidências de mais de 15 milhões de dólares em propina pagas pela Astra, que é a empresa belga, que se propôs a vender lá em 2006, e ela queria que os executivos da Petrobras aceitassem, né? E fizessem a compra, como assim o fizeram. É uma época que tinha um pessoalzinho um pouco, digamos assim, controverso, né? Nestor Cerveró conduziu essa defesa da compra de Pasadena. Como nós vimos em sala de aula, Pasadena ficou conhecido como a Ruivinha, né? Por conta, ali a fotografia acaba mostrando, da quantidade de ferrugem que tinha por lá. Isso aqui é um conflito de agência, porque é quando os donos, os agentes que deveriam representar os donos do capital, que podem ser você, pode ser eu, se tivéssemos ações da Petrobras. Eu não tinha, talvez você tenha, e aí neste caso você teria se sentido certamente lesado ou lesado com uma operação como essa, não é?
É quando o agente que lá está para tomar a melhor decisão para quem? Para você, dono do capital, toma decisões com base em outros interesses, não é? Vamos em frente. Aqui nós temos também um caso célebre, né, em que a Merck, ela em 2001 para 2002, ficou conhecida como tendo realizado um escândalo, né? E viram as suas ações caírem. Foi considerado um escândalo porque estava, lembrando que eu vou deixar esses slides para vocês, estava lançando em caixa 12 bilhões de dólares de uma sucursal da qual ia fazer um IPO. Mas isso aqui é terrível porque essa mesma empresa ficou conhecida como a empresa do milagre na década de 70 por conta de uma atitude extremamente nobre. Na época da década de 70 ali, surgiu um negócio chamado cegueira do rio, ou se vocês preferirem, oncocercíase, em que 85 milhões de pessoas ficariam cegas na África e América Latina. Era uma doença que uma mosca que vivia muito perto dos rios, ela injetava em nós um parasita, nós seres humanos, né? E 85 milhões de pessoas ficariam cegas. Pois essa empresa, a Merck, ela tinha um produto chamado Mectizan, que era para pets e gerava em torno de 1 bilhão de dólares de faturamento anual nos Estados Unidos. Olha que belo produto. Pois um comprimidinho disso nos tornaria imunes, né, à oncocercíase. Só que os países africanos não tinham dinheiro para pagar. O que a Merck fez? Ela bancou a distribuição e ela mais à frente abriu a patente deste medicamento que era consumido por pets e passou a ser uma salvação para que milhares de seres humanos não ficassem cegos. Olha que bela decisão. Ficou conhecida como a empresa do milagre. Pois agora, 2001 para 2002, essa mesma empresa nos apresenta. E aí você vê a importância das lideranças. Certamente não eram mais as mesmas lideranças, não é? O papel das lideranças nas tomadas de decisão. Sempre isso será mais importante do que propriamente a estrutura de governança que você se dispuser a implementar. Com base no que aconteceu em 2001 para 2002, não foi apenas a Merck que tomou atitudes terríveis como essa. Tivemos o caso da Enron, né, uma distribuidora de energia americana, que quebrou juntamente com a Arthur Andersen. A Arthur Andersen deveria fazer a auditoria independente da Enron, mas tinha ao mesmo tempo contratos milionários de consultoria. Olha de novo o conflito de interesse. Percebe? Conflito de interesse. Isso tudo que aconteceu de 2001 para 2002 levou, por exemplo, ao surgimento de alguns mecanismos regulatórios mais severos. A Lei Sarbanes-Oxley, originada do senador Sarbanes-Oxley, é o deputado federal, ela veio então para aportar um maior rigor. Essa lei estabelece que o CEO e o CFO são corresponsáveis pelas divulgações, pela integridade das informações econômico-financeiras da empresa e pode gerar de 20 anos de cadeia, né? Ou então até 5 milhões de dólares de punição ao CPF desses caras. Traz também a obrigatoriedade da empresa ter um canal de denúncia. O canal de denúncia é muito importante porque no Brasil 43% das práticas, né, do ilícito elas são detectadas pelo canal de denúncia e apenas 18% são pegas pela auditoria independente ou pela auditoria interna ou pelo Conselho Fiscal. Veja só o impacto que né, que gera o canal de denúncia. A Sarbanes-Oxley diz que você tem que ter. Não precisa ser um canal de denúncia próprio na sua organização, né? Pode ser eventualmente um terceirizado esse papel, mas tem que ter. Vamos em frente. Antes eu gostaria de dizer que as empresas brasileiras que são obrigadas, né, a adotarem a Sarbanes-Oxley são aquelas que operam na Bolsa de Nova York. Ou seja, a empresa brasileira que opera na Bolsa de Nova York, ela faz com que um banco emita os ADRs, American Depositary Receipts, garantindo de alguma forma a operação e por conta disso essas empresas, né, brasileiras, podemos citar Petrobras, Vale, aqui em Curitiba temos a Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia, elas são reguladas pela Sarbanes-Oxley. Aqui eu deixo para vocês lerem depois com mais vagar um slide em que eu especifico os elementos principais
trazidos pela Sarbanes-Oxley. Mas são mais de 600 artigos, então eu fiz uma busca, vocês podem depois se enfronhar um pouco mais a respeito da Sarbanes-Oxley, se tiverem, não é, esse desejo de ler bastante, porque é bem complexo. Aqui nós temos os princípios da governança, que eu acho fundamental trazer também para vocês, que são 4, né? Transparência, responsabilidade corporativa, equidade e prestação de contas. Eu poderia trazer algum exemplo de cada uma, né? Como, por exemplo, em transparência você pode adotar o Global Reporting Initiative, que é o GRI, para você divulgar o seu relatório de sustentabilidade. A maioria das empresas divulgam hoje os seus relatórios de sustentabilidade na página inicial, ali já no site da companhia. Você não é obrigado a divulgar o seu relatório de sustentabilidade, mas é bem recebido, então gera mais legitimidade. Lembrando que legitimidade é um estado de aceitação social e por isso as empresas cada vez mais, para se tornarem mais atrativas e obterem o endosso da sociedade para continuarem operando, abrindo as suas portas, buscam a legitimidade. Adotar então um relatório de sustentabilidade, que não é obrigado, é uma medida de transparência. Prestação de contas já envolve as suas divulgações, que pode ser, por exemplo, adotar o IFRS, que é um padrão global de divulgação contábil, né? E a partir do momento que você o adota, você tem uma série de requisitos que você precisa cumprir. Então existe algo que é mandatório, é normativo, não é uma escolha. Se você quer operar com uma empresa americana, ou você terá que adotar o IFRS, que é um padrão mundial, né, de contabilidade, ou você vai ter que utilizar o US GAAP, que é o padrão americano. O padrão brasileiro de contabilidade não vai lhe servir neste caso. Então, a prestação de contas envolve a forma e o padrão que você adotará para fazer a sua divulgação de dados econômico-financeiros. Equidade, bom, equidade é extremamente amplo, né? Você pode ter até uma preocupação com os cargos de gestão vis-à-vis a questão de gênero, né? Você pode divulgar, inclusive, no seu relatório de sustentabilidade, qual o percentual de cargos de gestão que são ocupados por mulheres. Equidade pode ser isso. Ou você pode analisar pela perspectiva da composição societária, não é? Na governança corporativa, uma companhia que tem o seu capital então aberto, né, que opere na B3, ela define que isso está na definição, né? Isso consta na 6.404 de 1976, que cada ação, né, cada acionista tem direito a um voto. Cada ação tem direito a um voto. Mas claro que o peso é um pouco distinto. Por isso que equidade não significa tratamento igualitário, mas um tratamento justo e isonômico. Claro que haverá o peso da quantidade de cotas que você possuir. Isso só muda em relação à governança cooperativa. Em se tratando de cooperativas, cada pessoa tem direito a um voto e o voto é o mesmo peso, digamos que um agricultor, uma cooperativa agrícola, deixou lá 200 toneladas de grãos para distribuir via cooperativa. Aquele outro que deixou 40 toneladas ao invés das 200, tem o mesmo peso. O voto é, aí sim, igualitário. Não é? Mas na governança corporativa, aí você tem o justo e isonômico, que existe o peso, né? Existe o peso. E por fim, a responsabilidade corporativa tem a ver com a tomada de decisão, como o próprio nome diz, responsável, né? Significa que você vai ter que, primeiro, você vai ter que estar em conformidade com normas, leis, regulamento, resoluções. Então o compliance pode estar estabelecido aqui dentro desse princípio de responsabilidade corporativa, mas também você passa a ter que tomar decisões que levem em consideração a responsabilidade social, mas você não pode fazer aventuras, né? Você não pode em nenhum momento também comprometer a saúde econômica e financeira da organização. Esses seriam então os 4 princípios da governança corporativa que advêm, eles são adotados pelo IBGC, mas advêm lá do Cadbury Report, que foi um relatório divulgado por Adrian Cadbury, né, um britânico, em 1992,
e que depois, na sequência, veio a ser a inspiração para os princípios da governança corporativa elaborados pela OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, né, que compõe as economias mais desenvolvidas do planeta, e que adotou então compliance, adotou fairness, senso de justiça, adotou accountability, que é prestação de contas, e disclosure, que é transparência. Então, na verdade, o que o nosso IBGC adotou aqui no Brasil tem a ver como inspiração pelo que a OCDE publicou e foi praticamente assimilado por mais de 150 países, tá bom? Avançando um pouquinho mais e caminhando para o final, nós temos então aqui, eu estou deixando para vocês a definição do que é cada um dos princípios, com um exemplo aportado para cada um deles, não é? E aí nós caminhamos aqui para entendermos a B3. A nossa B3 é a nova bolsa, a nossa bolsa de valores, ela deixou de se chamar Bovespa, né? A B3 é a nossa bolsa de valores hoje, que é uma fusão da BMF com a CETIP, e ela compreende um mecanismo que tem a ver muito com governança corporativa, que é o novo mercado. O novo mercado é onde estão listadas as empresas com o seu mais alto padrão de governança corporativa, e, não por acaso, são aquelas empresas que vêm obtendo a maior valorização média em termos de valor de mercado na bolsa. Para você compor a B3, você vai ter que ter, então, alguns elementos. Você tem que ter no seu estatuto que você oferece um tag along de 100%. Tag along de 100% significa que, se o majoritário resolver vender a sua participação, você, minoritário, tem o direito de ir embora junto, vendendo pelo mesmo preço que o controlador obteve pelo preço das suas ações. Veja que é um mecanismo de equidade. Permite que você obtenha o mesmo valor que foi negociado para o majoritário. Digamos que você não simpatize com aquele que passará a ser o controlador. Você tem o direito, e quem estiver comprando é obrigado a comprar as suas ações pelo mesmo preço que pagou para o majoritário. Isso é um espetáculo, porque terá pago certamente acima do que é a cotação que aparecerá para você na B3, ok? Você também passará a ter que ter, no mínimo, dois conselheiros independentes, eleitos pelos acionistas minoritários. Todas as ações precisarão ser ações de ordinaristas, ou seja, com direito a voto. Acaba o acionista, aquele que é o chamado preferencialista. E, no mínimo, 25% das ações da companhia terão que ser comercializados no que nós chamamos de free float, ou seja, ações em livre circulação. São aquelas ações de pessoas que têm, no máximo, até 5% de ações, então elas estão ali sendo livremente transacionadas na nossa bolsa de valores. Você pode entrar por meio do seu banco, vender, comprar ações. Esse é o chamado free float. E o resto, sim, poderá estar concentrado nas mãos dos chamados acionistas estratégicos, aqueles que têm mais de 5% das ações, e que aí as ações desses você terá que negociar diretamente com eles. Não necessariamente estará disponível na B3. É uma decisão desses acionistas. Ok? Muito bem, eu penso que podemos tratar um pouquinho de governança corporativa. Eu acredito que é um tema apaixonante e que, quem sabe, daqui saia algum de vocês querendo se enfronhar, né? Dar um mergulho um pouco maior, colocar um cilindro nas costas e mergulhar um pouquinho mais em governança corporativa. Fiquem bem, um abraço, espero que tenha sido significativo. Até mais.